Olá, Jovem Louco, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes. Hoje eu tô aqui para trazer uma coisa interessante, uma coisa bacana. Hoje eu vim trazer algumas curiosidades sobre os Simpsons, né? Eu creio que muita gente ficou meio chateada pela decisão da Disney não querer dar continuidade com a série, depois de 36 anos, depois de mais de 700 episódios, mas a vida que segue e vai deixar saudade. Mas, querendo ou não, a família Amarelo sempre vai estar nos nossos corações. Então, hoje, como eu falei no início do vídeo, eu estou aqui para trazer algumas curiosidades. Eu confesso que algumas eu não sabia, mas eu creio que a galera que acompanhou muito os Simpsons deve saber. E a galera que não sabe vai ficar até meio que surpreso com isso. Então, antes de eu dar continuidade, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. E para aqueles que estão vivendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos, não, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar pelas curiosidades. Vamos falar pela curiosidade número 1. O episódio em Stark Habitat, da terceira temporada, conta a trama de Homer indo para um sanatório e conhece um paciente que alega ser o Michael Jackson. O que muitos não sabiam desse episódio, que esse episódio é até engraçado, porque o meio que o Homer começa a surtar, que o próprio Michael Jackson dubla a voz do personagem e sequer cobrou um centavo. Cara, eu não sabia disso. Eu creio que o próprio Michael Jackson ele era fã do seriado, então, como fã, então assim, ele se agradou, eu creio que recebeu uma proposta, se agradou e simplesmente resolveu não cobrar nenhum centavo pela dublagem. Bacana, né? A questão do Michael Jackson. Uma coisa que eu não sabia. Uma outra curiosidade é justamente falar sobre a questão financeira dos Simpsons, né? Porque que muita gente queria entender o porquê que os Simpsons, mesmo sendo família de classe média, não passa por situações ruins financeiras, né? Isso acontece no episódio em que o próprio Homer faz o Bem Afinados. Ele junto com alguns de Springfield, com o professor Skinner, com o Apu e com o Barney, fazem um grupo que se chama Bem Afinados, que durante algumas semanas consegue conquistar um bom número de público, e isso faz com que a sua fama cresça e ele consiga ganhar algum dinheiro. Isso é citado no episódio da 19ª temporada, se a gente faz referência aos bens afinados, e você começa a entender como eles conseguem ainda lidar mesmo em situações ruins. Vamos falar sobre o episódio que aconteceu no Brasil. Não sei se vocês se lembram que os Simpsons eles simplesmente fizeram 2 episódios aqui no Brasil. O primeiro episódio do Brasil foi quando a Lisa simplesmente ajudava uma instituição e simplesmente ela fazia doações para ajudar um garoto que se chamava Ronaldo, que é o mesmo meu nome, e a partir daí ela descobre que esse garotinho sumiu, estava dado como desaparecido porque ela nunca mais recebia alguma carta, porque eles trocavam cartas para ela simplesmente saber como é que estava a situação dele, então meio que ele ajudava. Então a partir daí, em 2012, o Brasil simplesmente entrou em processo judicial contra os produtores dos Simpsons, justamente por se tratar da questão da xenofobia, questão de outros assuntos, fazer com que o Brasil simplesmente era um país que levava tudo a deboche, então simplesmente os próprio Brasil não se sentiu confortável com isso e resolveu processar os Simpsons, né? Mas querendo lá, ainda teve um episódio em relação da Copa do Mundo, que é engraçado também, mas em 2012, infelizmente, para o Brasil, esse episódio não foi visto com bons olhos. Não é à toa que, se eu não estiver enganado, chegou um bom tempo que a Fox simplesmente era proibida de passar o episódio nos seus canais pagos. Galera, agora outra curiosidade é para falar sobre um episódio, a última tentação de Homer, né? Não sei se vocês se lembram, isso acontece na quinta temporada, na quinta temporada, em que o Sr. Burns contrata uma nova funcionária para supervisionar o Homer. A funcionária se chamava Mindy, né? Ele criava a canção e se lembrava dela.
ele não poderia nem chegar perto dela, que simplesmente sentiu uma atração. E tem uma situação que o próprio Sr. Burns meio que manda ele para um evento, ele manda eles para ir para um evento, falar sobre a empresa da usina elétrica e tudo, e meio que acontece que os dois têm uma situação meio que complicada, né? Mas o Homer confessa que sente atração, mas de nenhuma forma que ele simplesmente confessa para ela também que de nenhuma forma isso daria certo. Mas nesse episódio muita gente interpreta simplesmente que houve uma traição do Homer, mas os próprios atores alegam que isso não aconteceu e que jamais iria acontecer algum tipo de situação ou separação do casal durante a série toda. Vamos falar, outra curiosidade, haha, eu toquei o seu coração. Esse episódio é muito interessante também e justamente conta o episódio que o próprio Bart começa a criar um laço mais íntimo com o próprio Nelson. Querendo ou não, né, os dois sempre estão em briga, sempre estão naquela caça de rato ao gato, gato ao rato. E nesse episódio conta que de alguma forma os dois conseguem se unir, realmente se tornar bons amigos, justamente por causa do aniversário, porque o próprio Bart falava que as festas de aniversário do Nelson não eram agradáveis, meio que ele faz um boicote, ninguém aparece e o próprio Bart aparece no episódio. Mas uma coisa que é interessante é que esse episódio está entre os 10 mais bem avaliados pelos próprios fãs. De alguma forma agradou muito a muita gente e tá lá, tá na lista dos 10 melhores episódios que aconteceu na série. Vamos lá, outra curiosidade que também é muito interessante é para falar sobre quem matou o Sr. Burns. Quem se lembra, né? Essa história que foi feita em 2 partes, uma história engraçada, uma história interessante, com várias reviravoltas. Querendo ou não, o próprio Sr. Burns, nesse episódio ele atinge muitos comerciantes, atinge pessoas, atinge o próprio povo de Springfield, que praticamente estava em pé de guerra com ele, e tem algumas situações, meio que a partir daí acontece um crime contra ele consegue se sair, não morre, ele consegue sobreviver, mas a partir daí a gente consegue... a galera tenta descobrir quem realmente atirou no Sr. Burns. Mas o que muita gente não sabia, que na época a própria produtora fez uma votação interessante de quem poderia matar o Sr. Burns. Isso foi por meio de cartas que cada pessoa poderia enviar uma carta e dar uma sugestão, e qual seria o personagem mais escolhido seria a pessoa que tinha atirado em Sr. Burns. E uma coisa mais icônica, que a galera simplesmente escolheu a Maggie. Como é que pode? Como é que pode isso acontecer? Engraçado, né? Agora vamos falar de outro episódio em relação da Maggie, o episódio que se chama Faço Tudo Por Ela. É um episódio muito bacana também, que conta que o próprio Homer simplesmente cansado de trabalhar na usina elétrica e ainda tinha apenas a Lisa e o Bart, simplesmente estava cansado, queria mudar de vida, não estava aguentando mais trabalhar na usina elétrica, simplesmente estava esperando ficar em dias com as suas contas, isso consegue, mas só ele simplesmente planejava viver uma vida mais tranquila, sem aquela pressão maluca que existia dentro da usina, simplesmente queria ficar distante dos seus planos. Mas a partir daí, tudo muda quando a própria Marge fala para ele que ele está grávida, então meio que ele fica maluco, mas esse episódio é muito interessante porque ele, eu vendo aqui, ele é o segundo episódio mais bem avaliado dentro da série. Porque, querendo ou não, né, tem aquela questão da aproximação de pai e filha, e ele mesmo fala que de tudo que ele passa, de tudo que ele sofre, é justamente ter o objetivo de trazer o melhor para sua pequena Maggie. Realmente é um episódio bem emocionante. Vamos falar agora de um episódio que está na lista dos episódios banidos. Isso aqui eu tenho que ver um pouco mais detalhadamente aqui para vocês. O episódio se chama o episódio Fim de Semana na Casa do Sr. Burns. Foi o episódio mais censurado dos Simpsons, que sofreram altos processos da comunidade Food and Drug Administrators, que fabricam drogas medicinais, e
E esse episódio simplesmente satiriza um homem que se acaba viciado, acaba se tornando viciado, e entre outras piadas com quem faz uso de substância medicinal. Anos depois, a mesma companhia voltou a processar os Simpsons e a Disney por conta de um novo episódio retratando os mesmos assuntos, com teus sarcásticos e irônicos sobre as companhias. Os Simpsons faziam muito disso, né? Pegar qualquer situação e fazer de uma forma irônica, fazia muitas vezes, se ofendia, fazia algum bullying com a situação. Os Simpsons sempre foi disso. Mas é porque vocês ainda não conhecem a Família Guy. E uma curiosidade também, no meio desses episódios, os Simpsons teve praticamente 60 episódios que receberam processos judiciais. Vocês sabiam disso? Vamos lá praticamente para a penúltima curiosidade dos Simpsons. Sobre o bordão, né? Quando ele fala, aquele bordão, né? Quando a gente passa uma situação ruim ou desagradável, isso, querendo ou não, isso realmente foi para o dicionário, e foi adicionado ao Oxford English Dictionary, e isso aconteceu em 2001. O seu significado é frustração quando as coisas não saem como previsto ou quando alguém faz uma coisa bem cretina. E para finalizar, a última curiosidade que eu gostaria de passar aqui para vocês é falar sobre a abertura dos Simpsons, né? Os Simpsons está repleto de detalhes interessantes que muitas vezes podem passar despercebido até pelos fãs mais ferrenhos do seriado. Por exemplo, tá aquela parte que na abertura, quando a Marge está no supermercado e tem que passar as coisas pelo caixa, e simplesmente tem aquela parte que, sem querer, o operador de caixa passa a Meg, né, o próprio atendente. Quando aparecem os números, simplesmente aparecem os números de quanto custava uma criança nos Estados Unidos em 1989. Na época, era $847,63. Praticamente era o que era necessário, o que era necessário mensalmente, um valor específico para você criar uma criança nos Estados Unidos naquela época, no finalzinho dos anos 80. Mas é isso, galera. Como eu falei, tinha algumas coisas que eu não sabia em relação a essas curiosidades, mas são curiosidades bastante interessantes. E eu espero fazer outras curiosidades em relação a Simpsons, porque, querendo ou não, 36 temporadas tem muita coisa que a gente poderia investigar, poderia simplesmente aproveitar, trazer aqui para o canal, mas essas curiosidades realmente eram necessárias e interessantes que eu queria trazer para vocês, beleza? E futuramente eu quero trazer um pouco das previsões dos Simpsons, que vai ser muito bacana. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, e não esqueça de compartilhar, curtir e também comentar. E mais uma vez, para quem está vendo a gente pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima. Valeu!